É o não se reconhecer, porque isso que tu colocou de a mulher te relatar que não se reconhece, eu escuto também diariamente. Eu não me reconheço mais, eu quero me reconhecer, eu quero me sentir normal novamente, né? E, será que pode só algo hormonal causar tudo isso? Pode, pode. E realmente, às vezes as pessoas são encaminhadas para os psiquiatras, para a terapia, que também são coisas importantes, né? São profissionais extremamente importantes, mas muitas vezes é hormonal. Olá, sejam muito bem-vindos! Está começando agora mais um Magnólia, mais um episódio desse programa que exalta o feminino aqui no canal B. Hoje para falar de uma fase muito importante na vida de toda mulher. Uma fase onde a mulher precisa se reconhecer, se reconectar consigo mesma, se reencontrar. E por isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, doutora Fernanda Caruso, ginecologista, prazer te receber aqui, Fernanda, e também a Mel Camassola, consultora de marca e imagem pessoal, para falarmos então sobre esse assunto perimenopausa, menopausa. Hoje em dia se fala muito em perimenopausa, que é o que antecede aí a tão temida menopausa, que na verdade não é o fim, viu, gente? A menopausa não é o fim da vida, é apenas uma fase onde a gente tem sim como conciliar tudo o que acontece de transformação na gente para seguir em frente e viver muito tempo mais, não é mesmo, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Maísa, Mel, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito bom. Doutora, perimenopausa, menopausa, para começar, como é que a gente identifica esses sintomas? Eu sei que algumas mulheres começam mais cedo, outras pouco depois, né? Como é que é isso, assim? Então, a gente precisa se conhecer, né? E nem todo mundo se conhece. Acho que é uma pergunta muito importante, porque talvez seja um dos grandes erros até que a gente vê acontecendo com as pacientes. Eu não digo erro, né? Nem querendo jogar uma culpa para ninguém aqui, mas talvez uma desinformação que a gente ainda tem e a mulher, quando se conhece, ela consegue identificar esses principais sinais, tá? Não querendo dar uma aula, mas vou tentar ser prática. A primeira coisa, se a gente não usa nenhum método hormonal, observe o seu ciclo menstrual. Então, tem um aplicativo, aquele de celular, para entender, porque os primeiros sinais da perimenopausa, na verdade, são a mudança do ciclo menstrual. Quando a gente passa da fase reprodutiva tardia, que é estou chegando perto da perimenopausa, o principal sinal é uma alteração de 7 dias no ciclo, para mais e para menos. Então eu digo, né, nós não somos matemáticos, mas se a gente puder observar o ciclo, isso fica uma dica valiosíssima. Então esse ciclo começou a variar de 7 dias para mais ou para menos, opa, talvez alguma coisa esteja mudando. Isso já começa a aparecer até antes dos 40 anos, viu? Com certeza a grande maioria das mulheres vai presenciar isso antes dos 40. Após os 40, a gente começa a ter uma alteração maior desse ciclo e muitas vezes o ciclo começa a ficar curto. E é aí que a gente entra na perimenopausa inicial, o primeiro passo da perimenopausa, e muitas mulheres não vão ter sintomas, né, nessa fase. Daí para diante, a nossa capacidade de gestar, né, começa a ficar diminuída, então a gente começa a passar desse período reprodutivo, uma baguncinha ali no ciclo e os sintomas começam a aparecer. Então a gente fala muito em menopausa, mas na verdade talvez o período mais crítico seja a perimenopausa, pelos sintomas que aí vem, né? Nem todas vão ter os mesmos sintomas, mas essa modificação do ciclo, né, com o início dos sintomas, fica um alerta. E quais os sintomas, gente? O início pode ser uma grande TPM. Então, eu estou esperando o calorão chegar, não espero o calorão chegar. Tem mulheres que não têm calorão. Sim. Se 80% das mulheres vão apresentar os calorões, 20% não vai apresentar. E aí depois a gente tem uma outra fase que segue um pouquinho antes da menopausa, que é a perimenopausa tardia, e o marco disso é a primeira vez que tu ficar 60 dias sem menstruar. Aí a gente já começa a pensar, opa,
as coisas estão mudando e é aí que os sintomas começam a ficar mais intensos. É um esqueminha rápido, fácil, a gente dá essa aula para os alunos, então isso realmente acontece também na prática e a mulher pode, com essas dicas, já ir se percebendo, né? Estamos com a doutora, que é ginecologista, sabe tudo sobre menopausa, e a Mel é consultora de marca pessoal de imagem, que eu acho que conversa muito com essa nova fase da vida da mulher, porque muitas vezes a mulher não se reconhece mais, porque ela muda tanto que ela acaba tendo que, voltar-se mais para si, para dentro, para se reconhecer. E nisso a autoestima mexe muito. Então, por isso que a Mel está aqui, por isso que, Mel, nessa fase, assim, as tuas clientes, né, as pessoas que tu trabalha, presta aí a tua consultoria, o que as mulheres mais reclamam, assim, nessa fase? Primeiro, obrigada pelo convite, Maísa. Prazer estar aqui com a Fernanda também, que é a minha médica. Sim. Que eu estou na perimenopausa e estou bem tratada, viu? Muito bom. Então, essa é uma fase que impacta muito. A mulher passa por várias fases que impactam muito na imagem, né? E sempre tem uma relação muito forte com o hormônio. E nessa fase, a mulher, geralmente é uma mulher que já está numa fase que ela trabalha muito, atingiu talvez não seja, mas um pico profissional, ela está super bem profissionalmente e justamente por trabalhar demais, ela deixa de se olhar, de se conhecer. Então isso acontece bastante. E aí quando chega esse momento, a gente sabe que também, decorrente dos sintomas, se eu falar de sintoma e estiver errado, tu me corrige, tá? Mas ela acaba ganhando peso também, então ela começa a ficar cansada, então deixa de fazer um exercício, dorme mal, e isso vai impactando na imagem. Então, ela também não se sente mais tão sensual, né? Então eu vejo, por exemplo, mulheres que sempre foram mulheres que estimulam e gostaram de se vestir de forma sensual, que não é o sexy, mas é o sensual, elas começam, inclusive, a deixar de lado isso. Então, esse somatório todo, elas acabam, na imagem, tentando se esconder um pouquinho, elas não querem ser vistas. Só que aí o tempo vai passando e quando vê, talvez chega lá na menopausa e é muito difícil resgatar isso. Então, essa é uma reclamação que vem muito das minhas clientes. Eu não sei mais quem eu sou. É aquela situação de abrir o roupeiro, abrir o closet, olhar e pensar, não tem nada a ver comigo que está ali dentro. Então, essa é uma reclamação bem frequente. Muito bem. Bom, Iris, e por que a gente está aqui, né, na nossa cozinha aqui? Porque a gente sempre traz uma receitinha para que quem nos assiste, confere o Magnólia, as nossas reflexões aqui, também leve ou comece a fazer aí um prato que tem a ver com a temática, o assunto. E hoje eu trouxe uma receita que é o bol do amor próprio. Estávamos falando sobre isso, afinal de contas. Então, o bol do amor próprio, ele é anti-inflamatório, ele ajuda ali nas questões dos hormônios também, é rico em fibras, né, que ajudam o intestino, tem que estar sempre bem, né, principalmente nessa fase também, gorduras boas para a pele, para o cabelo, para tudo mais, né, fitoestrógenos naturais, que são aliados aí do climatério, né, doutora, e energia, né, menos irritação também, que eu acho que é uma fase que a gente fica naquele sobe e desce de emoções. Então é uma receita bem prática, bem fácil de fazer. Leva iogurte natural, linhaça, chia, aveia, castanhazinhas, mel e, para o bom humor, ali um cacauzinho também por cima para dar, né, aquela energia, aquele bom humor. Então esses são os ingredientes básicos. E a banana também. Gostou, doutora, dos ingredientes? Gostei para provar e gostei para ensinar para as pacientes e seguidoras. Não, e tem que, é que não aparece, mas está super organizada, Virginia. A Ana aqui adorou, viu? A gente vai mostrar. Mel, quero te pedir um favor, tu me alcança o iogurte na geladeira? Primeiro de tudo, escolher uma taça bem linda. Vamos botar em uso as taças que estão em casa. Muitas vezes a gente deixa de usar, né? Não, aquela ali é só para as visitas. Por que não a gente usar? Por que não tomar uma água numa taça bem bonita ou preparar, né, o seu lanchinho aí saudável numa taça bem bonita? Eu tava me lembrando aqui, eu tenho umas taças que eu herdei da minha mãe, que ela ganhou no casamento dela, pra gente aproveitar, usufruir aí dessas peças bonitas. Então escolhe uma taça bem bonita, que também já vai melhorar o teu astral.
E a gente vai colocar aqui, então, ó, primeira parte, o iogurte. Memória afetiva, né? Mas já vai resgatando as coisas boas das memórias afetivas. Também, amamos essa parte, Tem né? tudo a ver com o momento, né? Que é resgatar algumas forças que ajudam nesse momento de instabilidade. Verdade. Até saber, né, das mulheres da família, como é que foi essa fase para elas, né? Essas trocas também são muito ricas. Então vamos colocar aqui, ó, uma colher de linhaça. Uma colher de chia. Bem facilzinho. E hoje é fácil de achar também, né? Porque antigamente as pessoas achavam que era difícil de achar chia. Hoje no supermercado tem todos os produtos, né? Verdade. Aveia. Aí assim, ó, tem... mas qual tipo de aveia? Porque hoje tem flocos, tem farelo, tem farinha. Então, para quem gosta de sentir, né, aquela crocância maior, pode ser a aveia com um floquinho maior. Eu boto um pouquinho de cada, porque, enfim, dá uma texturizada maior aí. Eu vou picar a banana para colocar em cima aqui. Aí, para cada taça, eu uso meia banana. Não precisa ser a banana inteira, enfim, dependendo do tamanho da banana também. Sim, a qualidade, né? A prata é menorzinha, às vezes dá para colocar uma inteira. Exatamente. Então, a gente vai fatiar a banana. Também dá para usar frutas vermelhas, quem gosta, né? Cheio de antioxidantes para climatério. As frutas vermelhas são auge. Muito bom. As frutinhas, o mirtilo... Cranberry, que hoje também está muito em alta pela prevenção das infecções urinárias, né? Então, quem tem tendência ao cranberry agora já foi comprovado dos seus benefícios. Que também é algo que pode aumentar a frequência de infecção urinária nessa fase? Também, muito. A gente tem várias pacientes que aumentam pela modificação da flora e pela atrofia, que é o ressecamento vaginal, que também causa um ressecamento uretral. Então, a gente tem um aumento de incidência de infecção urinária e não é raro, viu? É algo bem frequente. Nossa! É bom, e aqui para finalizar, aquele fiozinho de mel, um fiozinho bem longo, bem extenso. Um fiozinho bem caprichado de mel. Aí é lindo, né? Depois a gente corre, a gente faz mais umas academias lá, puxa mais uns ferrinhos e tá tudo certo. Mas comer sem culpa, porque assim, aqui é o equilíbrio, mas não temos... O problema é ultraprocessado, aquelas coisas que a gente vê hoje, né? Todo mundo ali, às vezes tu tá achando que tá comendo uma barrinha pronta de proteína imensa, tá cheia de gordura e aqui a gente só tem coisa boa. Verdade. Só alimentos naturais. Aqui vou botar uma pitadinha, vou pegar com os dedos aqui uma pitadinha de cacau aqui. Cheio de antioxidante. Cacau faz muito bem. Muito bom. E tá pronto. Agora eu quero convidar vocês para nós nos sentarmos à mesa, então saborearmos e continuarmos a nossa conversa. Fantástico. Vamos? Bem, então agora a mesa aqui para saborearmos a receita, mas também, enquanto a gente saboreia, a gente continua a nossa conversa. A gente já falou ali brevemente, doutora Fernanda, sobre as questões dos sintomas e quando exatamente acontece ou começa a perimenopausa. A gente pode dizer, ó, de tal a tal idade, enfim, e que sintomas são esses que podem nos levar a acreditar ou crer que estamos mesmo na perimenopausa? A gente não tem uma idade, né? Tanto que tem mulheres que entram na perimenopausa antes dos 40 e a gente até pode ter casos onde entrem antes dos 35, antes dos 30, né? Não é algo tão comum, mas existem, então a gente não tem uma idade certa ou errada. Mas a gente entende que a maioria das mulheres após os 40 anos vão passar por esse momento, né? A idade da menopausa no Brasil, a gente tem trabalhos aqui no Brasil que mostram que é mais ou menos com 48 anos. Se a gente imaginar que a perimenopausa pode ficar aí entre 8 até 10 anos, né, de perimenopausa, então isso é muito variável, porque tem mulheres que ficam 5 anos na perimenopausa. Então, a gente imagina que acima dos 40 anos já seja uma idade onde todas nós provavelmente vamos experienciar alguma coisa. E os sintomas, eles não começam normalmente, né? Nós não somos matemáticas, eles não começam normalmente pelos sintomas mais físicos, que são os fogachos, os clássicos.
eles começam normalmente com sintomas até emocionais, né? Então, uma irritação, isso é muito comum. É muito comum uma mulher falar assim, eu já sou irritada, mas está fora do meu normal. Meu marido falou, os meus filhos falaram, o pessoal no trabalho falou. Então, tem mulheres que vivem uma depressão, e hoje a gente já tem, né, um nome que se chama depressão da perimenopausa. E que isso que tu está falando impacta naquilo que a gente falou antes da imagem. Não tem como uma mulher que está na depressão, até irritada, como é que tu vai escolher o que tu vai vestir? Como é que tu vai te maquiar? Como é que tu vai te sentir? Tentar fazer algo se tu tá extremamente irritada. Não tem força para aquilo, não consegue. E depressão, então, nem se fala, né? É o não se reconhecer, porque isso que tu colocou de a mulher te relatar que não se reconhece, eu escuto também diariamente. Eu não me reconheço mais, eu quero me reconhecer, eu quero me sentir normal novamente, né? E, será que pode só algo hormonal causar tudo isso? Pode. Pode. E realmente, às vezes as pessoas são encaminhadas para os psiquiatras, para a terapia, que também são coisas importantes, né? São profissionais extremamente importantes, mas muitas vezes é hormonal. E aí a gente trata os sintomas e a mulher floresce de novo. De uma forma melhor, provavelmente, né? A gente tem essa possibilidade. Mas os sintomas psíquicos e emocionais, eles são muito importantes. E aí até para quem está nos assistindo ficar ligada, de olho, né? As mulheres que têm histórico de depressão e quem teve depressão pós-parto tem maior risco de passar por isso na perimenopausa. Então, eu tive uma depressão pós-parto, será que eu posso estar passando por isso de novo? Porque também é um mecanismo que tem a ver, muitas vezes, com a parte hormonal, né? Então, se eu fosse dar uma dica, seria esses sintomas e depois as coisas vão se intensificando. E aí tem aqueles sintomas que não são os comuns, que depois a gente pode falar também. Então, que sintomas são esses? Eu estava aqui pensando, por exemplo, eu parei de tomar anticoncepcional há 3 anos, meu marido teve a belíssima ideia de fazer a vasectomia, enfim, foi uma conversa, né? Chegamos à conclusão de que seria o ideal para que eu também pudesse me livrar e me libertar do anticoncepcional que eu já usava a vida toda, né? Usando um método anticoncepcional. E eu queria vivenciar o meu organismo sem os hormônios, né? Sem o anticoncepcional, para entender como é que tudo estava justamente nessa fase da vida. Eu estou com 47 anos agora, né? Então há 3 anos, e eu queria vivenciar esse meu final de ciclo reprodutivo, né? Início de perimenopausa, menopausa. Queria entender como é que estava funcionando, porque o anticoncepcional acaba mascarando muitas coisas, né, doutora? Inclusive, veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Como é que as mulheres sabem se estão entrando na perimenopausa, se elas fazem uso do anticoncepcional? Como é que fica isso? Existem várias pílulas anticoncepcionais, né? Então, cada pílula vai ter um tipo de hormônio, existem pílulas que têm um tipo de hormônio só, existem pílulas que são que a maioria das mulheres usam, que são as pílulas combinadas, né? Que tem 2 tipos de hormônio. E um desses hormônios é o estrogênio, que é o que a gente usa na terapia hormonal. Então, muitas mulheres em uso de pílula não vão ter os sintomas, porque é como se fosse um tratamento. E existem, né, até pessoas muitos especialistas, e a gente faz isso na prática. As mulheres em perimenopausa, às vezes, podem ser tratadas com anticoncepcionais, porque a gente já previne gravidez e trata os sintomas. Bom, então essas mulheres, como que a gente vai ficar sabendo? Vou dosar os hormônios, mas a pílula, ela interfere na dosagem hormonal. Então a gente também não vai conseguir ter um bom retrato do que está acontecendo. Então o que a gente faz? Para aquela mulher que quer se conhecer mesmo, a gente pode propor dela interromper o anticoncepcional, usar algum outro método, né? Ou até o parceiro participar dessa decisão, que é importante, porque senão fica tudo com a mulher, né? Sempre a gente tem que usar o anticoncepcional, a gente tem que, enfim, coordenar isso, coordenar aquilo. Eu acho que é legal essa troca. E muitas mulheres que não querem parar o anticoncepcional, aí dependendo a gente tem as diretrizes mundiais, né? Algumas dizem, olha, a gente recomenda que se pare com 50 ou com 52 anos e que a mulher fique usando o seu anticoncepcional até lá, como até uma forma de tratamento, né? Então, é uma escolha que a paciente tem que ter com o seu especialista realmente, para conseguir ter isso sem se colocar em risco de uma gravidez indesejada.
Sim, né? Numa fase que também é mais complicada, né? Uma gravidez já com uma idade um pouco mais avançada, enfim, Mel. Tu já estás com sintomas? Como é que está a sua vida, Mel, com relação a isso? E eu fiquei pensando, né? Por exemplo, os fogachos. Como é que uma mulher consegue resolver, assim, ou tentar ajudar, né? Porque tem muitas mulheres que suam muito o cabelo, as roupas, né? As golas, enfim. Como se vestir nessa fase? E que é importante porque também é algo que faz elas deixarem de vestir o que gostam para tentar se encaixar nesse novo momento. Quanto aos sintomas, hoje eu tenho 46 anos, eu comecei a ter algum sintoma com 41, mas desde então eu trato, e uma coisa que é importante, que não sei se isso é comum, mas algo que acontece é não achar que numa vez que tu vai até o médico, vai receber um tratamento que está tudo resolvido, né? Porque a gente vai oscilar. Então, daqui a pouco, alguns meses depois, tu tem que repensar, porque já mudou de novo o conjunto, tá? Hoje eu tô super bem. E quanto à questão do calorão, o que acontece? Primeiro, nessa fase que eu falei antes que a mulher chega e não se identifica mais no roupeiro, no que ela tem, aí tem algumas situações que acontecem, né? Tem muita mulher que ela não aceita. Então, elas têm o pavor do envelhecimento e também preferem não saber o que está acontecendo, tá? E eu vejo nos meus atendimentos que isso é mais comum do que parece. E aí ela tenta se forçar a entrar, a usar o que está ali, que agora não faz mais sentido. Porque não adianta, conforme a gente vai mudando em tudo na nossa vida, né? A gente muda a forma de pensar, a gente vai amadurecendo e a gente vai também se expressando de forma diferente nas nossas escolhas. Então não tem mais como a gente daqui a pouco tá com 46 anos e o que eu vestia com 25, não tô nem falando de roupa de jovem e roupa de pessoa mais velha, sabe? Mas de estilo mesmo. Aquilo ali agora pode não fazer mais sentido, sabe? E às vezes esse medo de dar um passo para frente, se olhar, se conhecer e entender, não, eu tô na perimenopausa, eu preciso cuidar desse momento, é um medo que existe, e aí se prende a usar roupas do passado como uma forma de segurança que, não, eu não estou envelhecendo. Então isso é bem comum. Tá? E aí a parte do calorão, hoje em dia a gente tem, quer dizer, sempre teve disponível tecidos que são de origem natural, né, que a gente transpira melhor. Só que aí também a gente cai num outro problema, que hoje é muito fácil comprar roupa. Né? Tem vários aplicativos, tu entra ali, tu compra roupa super barata. Só que não existe um tecido de fibra natural, um tecido bom, que seja super barato. Tá? Daí, elas caem nesse problema também, de comprar muito, até associado a como eu vou me expressar. Porque tá tão atrapalhado que eu vou comprar para tentar buscar resolver, mas aí não resolve, compra de novo, compra de novo, compra de novo. E aí tem o poliéster, que é de origem, é um plástico, né? Ele é de origem do petróleo. Não é um problema, tá? O problema, a gente tem, ele veio para democratizar a roupa, então a gente consegue se vestir pagando menos. Mas existe poliéster que é ruim no acabamento, no caimento, e poliéster que é um pouco melhor. Só que ele é plástico, então a mulher não vai transpirar. Então a gente cai também nessa situação. Piora ainda mais os sintomas, né? No caso do fogacho, por exemplo. E, doutora, por que as mulheres, tantas mulheres, né, acabam que expressam muito essa frase assim, eu não me reconheço? O que acontece exatamente que as mulheres passam a não se reconhecer nessa fase? Eu acho que essa pergunta talvez tenham várias respostas, não uma só. Porque pode ser hormonal, claro. Então, imagina, primeira coisa, não dormimos bem, né?
A insônia é um sintoma muito comum, muito frequente. Até não falei antes, mas a insônia é um problema Foi muito um dos primeiros que eu tive. Foi insônia? Foi, eu nunca tive. E é aquela situação, acordar 3 da manhã. Isso. E não dormir mais. É um reloginho, né? Não tem mais. 2, 3, 4 da manhã. Então a mulher já não está dormindo bem, pode estar passando por uma depressão, uma ansiedade. Então isso transforma o cognitivo da gente. É muito parecido com o puerpério, né? A gente realmente muda, a gente está extremamente cansada e isso se repete na perimenopausa. E isso vem junto com o nome reconheço, porque a gente está realmente extremamente cansada. Tem a parte hormonal, sim. E tem uma parte que eu gosto muito de falar, que é a parte do luto. É o luto pela fertilidade. Isso é inconsciente, mas é do inconsciente coletivo, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito isso enraizado. A mulher que não procria mais, ela não serve mais. E isso está no nosso inconsciente. Então, as mulheres, elas vivenciam um luto de como se elas fossem ser trocadas, de como se elas não prestassem mais nos seus serviços, né? E isso mexe muito com a autoestima de muitas pessoas e também está dentro do não se reconhecer. A gente nota isso dentro das histórias que a gente escuta, né? Então, eu acho que esse assunto é importante a gente trazer para a mulher se olhar e pensar assim, será que eu estou lidando bem com isso? E outra coisa, o luto pela proximidade com a morte. Porque isso também, mostra a finitude da vida, né? A gente entende hoje que a mulher vai viver muito tempo depois da menopausa. Sim. Muito tempo. Sim. Realmente não é o final de nada. Mas inconscientemente a gente traz essa bagagem ainda, né? Isso. E realmente, assim, ainda bem que hoje em dia nós estamos falando mais sobre esse assunto está muito, eu não sei se é porque eu também estou entrando nessa fase, mas não, eu vejo que isso está sendo, eu vejo mulheres mais jovens, bem mais jovens que eu, já pensando, já falando sobre esse assunto, porque sabe que todas vamos passar por essa fase, né? Então, é muito bom a gente poder falar sobre esse assunto para que realmente ele seja propagado e seja desmistificado. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Desmistificar a menopausa, assim, porque há luz no fim do túnel. Muita luz, tem muita E não é um trem, né? Eu digo quando fala, tem uma luz no fim do túnel. E não é um trem que está vindo na direção. Mas a menopausa hoje, climatério e menopausa, né? Hoje eu acho que, novamente, depois de tantas histórias, eu fui construindo aquilo dentro de mim, de entender o que é aquele momento para as outras mulheres. Muita gente me diz assim, mas tu não passou por isso ainda, como é que tu vai saber? Eu digo, gente, eu vivencio tantas histórias que parece que aquilo tá vivendo em mim, né? E aí tem uma leitura, uma coisa assim um pouco figurada que eu vou trazer para vocês, que é a gente cresce no amor e na dor. A gente pode crescer pelo amor, mas os seres humanos eles crescem muito pela dor. E a dor do climatério da menopausa, os homens não vivenciam, é algo diferente, né? Algo bem peculiar da mulher e algo que transforma muitas mulheres. Realmente, assim, muitas mulheres, depois que iniciam o tratamento, depois que entendem que nada vai acabar, de que as coisas estão recomeçando, de que há um lugar no mundo para elas, de que elas têm valor, é incrível o momento que elas vivenciam, né? Porque tu imagina, muitas já têm os filhos grandes, um pouco mais independentes, né? Nem todas, mas muitas. O casamento às vezes já atingiu um patamar muito mais estável. Aquela imaturidade ficou para trás. No trabalho a gente já tem uma maturidade mais legal, uma estabilidade. Então a gente teria tudo para viver a fase pós-50 como a fase melhor da vida, né? E agora a gente está vivendo esse momento. Então é uma transformação que pode doer, né? A gente busca ajuda, trata e floresce, assim, como uma flor nova mesmo. Como uma magnólia. Como uma magnólia. Muito bom. E como fazer, doutora Fernanda, para acolher esse novo corpo, essa nova mulher, assim, com mais gentileza nessa fase? Então, com muita escuta, assim, acho que com muita conversa interna, e aí a terapia aqui cabe muito bem. Cabe muito bem para a gente se entender, porque às vezes a gente ainda traz aqueles desejos um pouco infantis ou um pouco imaturos novamente, daquele corpo perfeito. Não que a gente não possa buscar, mas o que será o perfeito hoje em dia? Será que não é eu poder degustar um jantar com as amigas, aqui um café
bom, onde eu possa comer alguma coisa que não é só o estritamente fitness, low carb, babá. E que aquilo pode caber num novo corpo que vai ser diferente e que vai ser lindo também, e que vai ser amado e desejado, enfim. E isso a terapia ajuda bastante, né? É um momento que se a mulher pode fazer, né, Mel? Eu acho que tu tem, acho que uma história para falar sobre isso, né, da tua vivência. Não, hoje eu faço terapia, análise, e que no momento, eu não imagino passar pelo puerpério, mas é muito parecido, tá? Eu que passei por 2 e perimenopausa, eles são parecidos, a diferença é que o puerpério termina logo, né? E se a perimenopausa não for tratada, tu vive um constante puerpério. Então, eles são bem parecidos. E nesse momento da perimenopausa, a análise é fundamental. Até porque eu acho que dentro do que tu falou vem uma outra questão. Às vezes tu chega nessa fase e tu te dá conta que tu tá mais próximo do fim do que de lá atrás, né? E também vem uma outra questão de tudo que tu talvez queria ter feito e que tu acha que tu não pode mais fazer, né? Então é muito importante parar o barco e pensar, analisar para que rumo tomar nesse momento, né? Essa é uma fase também que a gente está mais madura e já sabe mais o que a gente quer. Mas hoje em dia também tem a questão das redes sociais, gurias, onde inevitavelmente a gente acaba se comparando. Porque aí sabe que aquela mulher fulana tem a mesma idade que eu, mas olha só, ela tá magra, ela malha, ela faz isso, ela faz aquilo, como é que ela consegue dar conta, né? E eu tô aqui, tenho isso, tenho aquilo. Então, como é que faz aí para que a gente não faça essas comparações também, né? Para que a gente não sofra com isso, assim. Análise. Só com muita terapia. Porque a análise, e dentro do meu trabalho também, o que acontece? Eu acho que não só na perimenopausa, a mulher, e com essa questão do digital hoje, ela olha muito mais para fora, para o espelho alheio do que para o próprio espelho. Ou para dentro, né? E tem até no meu blog eu escrevi já, eu ouvi esse termo no podcast, no episódio do Ricardo Basaglia, que é o Lugar de Potência. Turismo interno. As pessoas têm medo de fazer turismo interno, tá? De medo de encontrar o que vai encontrar nesse turismo. Então, é isso que acontece. Então, o autoconhecimento, o turismo interno, com certeza, faz tu avaliar muito bem o que está acontecendo ali. Até para dizer, e isso tanto na parte de imagem, que é uma coisa que afeta bastante, pensar que funciona para ela. Mas para mim, o que funciona? E aqui entra um risco. Isso só se conhecendo muito bem que a gente vai saber o que realmente funciona pra gente. Exatamente. Em todos os sentidos, inclusive na escolha das roupas, né? Claro. E eu vejo muito das pessoas que eu atendo, assim, das mulheres, e eu atendo homens também, mas eu vejo muito que no momento que ela sabe o que funciona para ela, o que está dentro de uma estratégia de marca pessoal dela também, que não é só a imagem, né? Tem todo um caminho para criar a estratégia de marca e aí inclui a imagem, que o que funciona para ela, o que está bom, e ela consegue ter essa maturidade de olhar e dizer sim ou não. Até porque o que se observa muito nessas mulheres na perimenopausa, como bate essa insegurança e tem a falta do turismo interno, do autoconhecimento, quando elas olham alguém que está funcionando, tem uma imagem, e aí é bem imagem mesmo, sem pensar no contexto de uma marca, ela olha aquela imagem, sem toda essa bagagem, ela quer imitar. Vou comprar aquela bolsa, vou comprar aquela roupa, porque está funcionando. E aí ela se frustra, porque quando chega ela vê que não é isso para ela. E aí vem uma bola de neve. E como é que a autoimagem, esse cuidado, né, com a marca pessoal pode ajudar nesse período, né, da menopausa? A marca pessoal todos nós temos, né? Primeira coisa, a marca pessoal é como tu é lembrado.
Aí a gente pode escolher gerenciar isso ou não, né? O que existe muito a confusão é pensar que a imagem pessoal é a tua marca. Mas não, ela é um ativo dentro da construção da tua marca. É uma forma de tu ser lembrada também. Então, se tu tem bom, a minha marca, eu tenho uma intenção de passar essa mensagem, respeitando a tua essência, né? E aí, colocar isso em prática te ajuda a organizar. É como se tu, bom, eu vou organizar os hormônios, mas também consigo organizar aqui, o que eu vou escolher, quem tem rede social, como é que vai se expor ali, os valores, as suas bandeiras, a sua voz no sentido de o que vai, Do que é o legado. Uhum. O que é o legado. E aí entra a parte do vestir, do cabelo, da maquiagem. Então, ter isso bem definido ajuda muito. É como se te colocasse na linha para tu fazer escolhas sem ficar pipocando e tentando Escolhas dar mais certo. conscientes Isso. mesmo. E a mulher nessa fase, principalmente a partir dos 40 anos, ela tem que vem um estilo mais sofisticado no sentido de fazer escolhas. Então, ela também é uma mulher que está no auge profissional muitas vezes e ela já tem aquela consciência de que o tempo é muito valioso. Tanto o tempo que está por vir, mas também o tempo que ela tem disponível dela. Então, não é mais aquela mulher, geralmente, né, ela já vai perdendo isso, consumista, que vai passar uma tarde inteira no shopping, comprando. Ela quer ser mais objetiva. Então, ter toda essa organização também faz tu fazer escolhas mais objetivas, sem errar e rapidamente. Então, também economiza tempo que tu pode aplicar em outras coisas. Sim. E é um período extremamente único, né? Vamos usar o exemplo dos 40 e poucos, ou 40 e tantos. Essa mulher, ela não só se gerencia. Então, quando a gente fala, né, do cuidado, a Mel está trazendo o cuidado consigo, marca, vou usar os hormônios, vou tratar os meus sintomas. Muitas mulheres, elas não têm tempo de respirar si mesmas. Então, quem tem filhos, então, são os filhos ou o filho. Muitas cuidam de pai, mãe, sogro, sogra, tio, tia, às vezes até os avós. Então, é um período da mulher extremamente... É muito fácil com que a mulher não se veja, não consiga parar e se olhar. É viver né? no automático. É muito comum. Então, muitas mulheres buscam ajuda já... Por que se fala tanto em perimenopausa antes? Hoje? Não se falava. A gente só falava de menopausa. Menopausa... A gente já estava assim, o circo já estava pegando fogo há muito tempo. Sim, A menopausa é o fato em si. A Os perimenopausa 12 é meses tudo sem que menstruar. antecede isso. E acaba um pouquinho depois, na verdade. Se a gente for olhar, a perimenopausa é o que acontece antes e acaba um pouquinho depois dessa data no tempo, que são os 12 meses sem menstruar, para quem não usa nada hormonal. A gente só falava dessa fase pós-menopausa. Então, menopausa, 12 meses sem menstruar. A fase pós-menopausa era o que se dava valor. Eu parei de menstruar, então aconteceu algo aqui. E tô com muito calorão. Hoje a gente entende a perimenopausa, porque se fala muito mais do assunto, primeiro, mas porque a gente também está aprendendo a se olhar, porque a mulher era o quê? O chefe do lar, né? A que cuida dos filhos, a que cuidava muito, e ainda cuida às vezes do marido, de tudo do marido. E eu, né? Eu ainda recebo isso. Mulheres que chegam depois de muito tempo. Essa semana atendi uma senhora 60 e poucos anos. Olha só agora que deu tempo. Né? Então, quantos anos às vezes sofrendo. É por isso que é importante a gente falar, trazer isso pro em silêncio, público. né? Ou às vezes nem ela valoriza. Sabe que enquanto tu tava preparando o prato, que tá muito bom, por sinal. Obrigada. Tu tava comentando assim, né, das mulheres falarem com a mãe, como é que foi. E não é raro, gente, é diário. Ela diz assim, eu perguntei pra minha mãe e ela disse assim, isso não é nada, eu não senti nada. Ai, minha mãe. Isso é muito comum. Sim. Muito. São gerações que não podiam sofrer, ou não podiam se permitir sentir isso. Não se permitiam sentir. Então, olha que rico a gente poder estar trazendo isso hoje, que momento diferente na história, que a história tem quantos milênios, né, que a gente tem já de humanidade, só agora a gente está podendo olhar para esse... E, gente, é muito sofrimento, né? Quem passou por isso sabe,
E muitas dizem assim, Fernanda, como que essas pessoas viveram antes? Minha avó, minha mãe, sem tratar. Como é que não ficaram loucas? Eu estava pensando aqui, a gente veio dessa geração que não tinha valor nenhum. É uma coisa natural, aceita. Ou aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aí nós estamos passando por um momento agora que tem muito mais conhecimento. A medicina está voando, né? Daqui a pouco que tu me deu esse mês, o tratamento talvez daqui 2 meses tenha que mudar, porque já tem nova tecnologia. E talvez, eu fiquei pensando agora, como é que vai ser lá na frente, né? Quem sabe vai ter uma pílula mágica que tu toma lá, vai saber o que a medicina E não vai mais ter sintomas alguns. Acho difícil. Mas eu acho que vai acontecer é a mulher de 30 anos preocupada em se preparar para esse momento. Mas isso já acontece. Essa nova geração já faz isso. Já faz, Já vai pro consultório perguntando como é que é. Doutora, sabe que uma outra coisa que eu me lembrei, que eu pensei agora, e tu falaste da mulher mais velha, mais madura, dos seus 60 e poucos, que chega no consultório, só agora deu tempo. Eu lembrei também de mulheres mais jovens que tiveram ou acabaram tendo que entrar na menopausa de forma mais cedo por conta de uma doença, por exemplo, câncer de mama. Eu tenho amigas, pelo menos 3 amigas, que hoje já estão vivenciando a menopausa porque passaram por tratamentos, né, dessa doença que infelizmente existe, né, e que está aí, e eu vejo que tem muitas mulheres que passam por isso. Essa menopausa dessas mulheres, podemos dizer que é a mesma menopausa de uma mulher que chega na menopausa de forma mais natural, digamos assim? A gente chama de natural, mas talvez não fosse o nome correto, né? Mas a gente chama, dentro da medicina a gente chama. Sim e não. E essas mulheres, elas podem vivenciar menopausas muito mais sintomáticas. Principalmente mulheres que tiveram que retirar os seus ovários, né? Por exemplo. Existem mulheres que têm alterações genéticas, mutações genéticas, que aumentam muito o risco para um câncer de mama. Tá? Ela não teve um câncer de mama, mas ela tem um risco altíssimo e ela precisa retirar as mamas, né? Angelina Jolie. Sim. E retirar os ovários. Essa mulher que teve que retirar os ovários, ela tem uma menopausa extremamente mais sintomática. Hoje, o que a gente já consegue fazer, e não é raro, essa mulher já é encaminhada, né, para os nossos consultórios, que tratamos isso, para ela já, após a cirurgia, começar a tratar para não sentir os sintomas. As mulheres que tiveram, por exemplo, câncer de mama, às vezes com a quimioterapia, né, muitas também têm a parada do funcionamento dos ovários e podem vivenciar algo com mais sintomas, né? Então, muitas vezes os sintomas, por exemplo, de calorões, eles são muito mais intensos. O calorão, ele tem frequência e intensidade diferente para cada uma de nós, né? Ele não é igual, né? O mais clássico é aquele calorão de suor noturno. Eu encharquei o lençol, eu tive que trocar os lençóis, a gente escuta isso. Eu achei que eu tinha feito xixi na cama, isso é bem comum. E tem mulheres que não, vão sentir só um calor, vão ter que se destapar, né? Então, a parada do funcionamento dos ovários, quando a gente tem uma parada abrupta, ele pode gerar muito mais sintomas, né? Só que essas pessoas, e aí que tá, eu advogo por essas mulheres, porque eu tô terminando meu doutorado agora, e a gente estudou durante esses 5 anos, que eu demorei um pouquinho mais, porque engravidei no meio. Então, durante esses 5 anos, a gente estudou terapias não hormonais. Eu sempre tive essa sensibilidade. Poxa, e se a mulher não pode usar terapia hormonal? Porque hoje em dia todo mundo fala só de terapia hormonal. Mas existem muitas mulheres que não podem usar. E não são só as pacientes de câncer de mama. A gente não fala sobre isso, mas mulheres com alto risco cardiovascular, já tiveram infarto, um AVC, algum tipo de alteração cardíaca, elas não podem usar. E aí o que a gente tem? Primeiro, sempre muito exercício físico, uma dieta saudável, isso faz uma transformação importante. E aí a gente tem as terapias não hormonais. Então essas mulheres, elas precisam buscar ajuda. Porque eu escuto muitas mulheres dizendo assim, doutora, eu tenho uma cunhada, mas ela não pode fazer. Então ela tá lá sofrendo, não busca ajuda, né? Sim. E que terapias são essas, doutora? As não hormonais, a gente ainda, agora, a cada ano a gente tem avançado mais, Sim. né? Hoje em dia o que a gente tem disponível no mercado como primeira linha, que a gente chama de primeira linha, né? A primeira tentativa, são os medicamentos antidepressivos. Mas não é para tratar depressão. Como esses medicamentos
eles atuam nos neurotransmissores cerebrais. Existe um efeito colateral aí que, de repente, auxilia nisso? Com certeza, trata os calorões, né? Trata até a insônia, mas eles não são bons para todas. Então, a gente tem outros tipos também de medicamentos, né? Mais específicos. E agora tá para chegar no Brasil. Já tem nos Estados Unidos, na Europa, outros 2 tipos de medicamentos que foram criados para especificamente mulheres que não podem usar hormônios, que são altamente eficazes para o calorão, para a insônia. Que maravilha! Isso, a gente tem. Quem pode importar, consegue. Quem viaja, às vezes, consegue comprar, né? Mas está para chegar no Brasil. Então, a gente tem opções, assim, que não dá para ficar sofrendo. Né? Tem uma pesquisadora americana, eu adoro, ela sempre fala assim, a menopausa é inevitável, o sofrimento não é. Não é, a gente pode evitar o sofrimento, né? Buscar ajuda com pessoas que realmente queiram fazer um bom trabalho, seguro. Não vamos esquecer que o tratamento é com medicamento para a maioria das mulheres. Sim. Então, a gente precisa pensar na nossa saúde a longo prazo também. Né? Não, e se dar esse carinho e conversar com as amigas, trocar experiências, vivências. Aliás, tu falaste em sintomas não convencionais, não tradicionais. Que sintomas são esses? Quais são esses sintomas? Porque eu sei que tem mulheres que reclamam, tipo, dores nas articulações. Enfim, o que podem ser esses sintomas, assim, ou qual foi o sintoma mais esquisito que a doutora já tenha visto aí no consultório? Existem vários sintomas que às vezes confundem, a gente acha que é perimenopausa, não é, justamente porque, como dizem hoje, né, a menopausa está no hype, ou seja, está sendo muito falado. Nem tudo vai ser perimenopausa e menopausa. Os sintomas não tradicionais, eles são sintomas, então, que a gente não fala no dia a dia e que nem todas as mulheres apresentam. Dor articular é uma, dor muscular. Então, até foi o Brasil que trouxe esse nome como uma síndrome músculo-esquelética da menopausa, né? A gente teve um congresso mundial há 2 anos, onde se trouxe esse termo e se começou a explorar, e o Brasil foi um dos pioneiros, assim, para falar sobre isso. Então, dores articulares e musculares. Palpitação. Eu acho que para mim o sintoma de palpitação é o sintoma mais negligenciado. Não tem a ver com o calorão, propriamente dito. A mulher simplesmente está parada e ela começa a ter uma palpitação muito forte. Isso, eu tive. Tu teve? E melhorou depois. Acho que eu não falei para ela. Só ouvindo sobre os sintomas. Nossa, mas eu acho que eu já tive, eu acho que eu já tive. Eu acho que eu não te falei. Não, isso eu tive. E a palpitação também tem aquela coisa também um pouco relacionada com o lance da ansiedade, né? Porque a ansiedade também gera aquela... E essa palpitação... Aquela coisa, e aí a palpitação... assim, tu tá ali vendo TV, de repente... E dispara. E aí que tá, porque confunde, né? A gente tem muita ansiedade da perimenopausa. Nem sempre essa palpitação vai estar ligada a uma ansiedade, às vezes sim. Então, eu tenho uma crise de ansiedade e tenho palpitação, mas às vezes é como a Mel colocou, não estou tendo nenhum momento estressante, né? Mas a palpitação gera muita ansiedade. O contrário é muito verdadeiro, porque o que a pessoa pensa? Vou ter um infarto. Sim. Tô com um problema cardíaco. Assim como o brain fog, que é a famosa névoa mental, que é o sintoma mais falado e mais temido. Sim, névoa mental. É muito comum. Mas a névoa mental, eu acho que ela... ela existe, as pessoas têm, mas a questão do uso frequente do digital, das redes de vídeo, isso piora Pode muito. Influenciar ou piorar. Completamente. O brain fog, a névoa mental, ele está sendo vivido por todos nós, na fase que for, Exato. né? A gente está causando uma neuroplasticidade, que é a acomodação ali dos neurônios, para trás. A gente está tirando a área de memória sadia, porque a gente delegou tudo ao celular, chat GPT, isso não sou eu que estou falando, são os grandes neurocientistas mundiais, né? E isso piora o sintoma do brain fog, porque se a gente for ver os dados estatísticos, 60% das mulheres vão apresentar a névoa mental na maioria dos estudos. Então, A névoa mental eu sempre tive. Desde que eu nasci, eu acho. mas se a gente for perguntar para as mulheres, praticamente 100% vai dizer que tem a névoa mental. Até porque é uma mulher que está trabalhando muito. Sim. E tem uma... Estamos num momento assim onde as mulheres nessa faixa etária é o momento mais produtivo dessa mulher. É o momento mais... O que muitas vezes os filhos já estão mais crescidos. É o momento mais, de melhor capital neuronal.
E a mulher tá a mil, querendo criar, querendo fazer mais, querendo produzir, enfim. E talvez até isso auxilie, assim, na questão de não se dar conta de alguns sintomas, que está tendo alguns sintomas, que eles estão ali, mas tu tá tão envolvida que acaba realmente não prestando atenção nisso, né? Mas o que eu noto também é que a névoa mental, ela causa um medo tão grande que ela gera mais névoa mental. Então, praticamente todas as mulheres que começam a ter névoa mental, elas apresentam uma perda da memória verbal. Então, eu não lembro que o nome disso aqui é xícara. É diferente, então? A gente tem vários aspectos de memória dentro da cabeça da gente, né? E a memória afetada, ela não é a memória de trabalho. Memória de trabalho é aquela memória que a gente usa para... eu vou sair para caminhar até a farmácia, ou eu tenho meu trabalho que eu tenho que fazer. Isso normalmente não é afetado, assim como os testes cognitivos também não são afetados, para a grande maioria das mulheres. A memória prejudicada, principalmente a verbal, então eu não lembro o nome das coisas, aquela memória realmente do esquecimento, onde é que eu botei a minha chave, onde é que eu estacionei o carro. Estou indo para a lavanderia, cheguei lá, o que eu ia fazer aqui mesmo? Isso é extremamente comum. Mas o que a gente vê que gera um grande medo nas mulheres é elas acham que elas estão começando a ter um Alzheimer. E aí isso gera tanto medo que elas ficam com mais problema de memória. Então a gente tem que dizer assim, névoa mental é muito chato, ela é real na mulher no climatério e menopausa, mas isso não é porque a gente está perdendo cognitivo ou porque a gente está desenvolvendo uma demência, né? Isso é transitório, vai passar e a gente tem que olhar para 3 aspectos muito principais quando a gente está passando por isso. Primeiro, se a gente está dormindo bem. Segundo, se a gente está se exercitando. E terceiro, como anda a nossa saúde mental. É o tripé da cognição ou da memória. Às vezes a gente ajustando isso, a memória melhora bastante, né? E, doutora, os sintomas, eles são cíclicos? Eles dão e passam? Ou, tipo, se tu começou a ter os calorões, tu vai ter os calorões até que termine essa fase? Isso é bem comum. Como os sintomas começam na perimenopausa, eu sempre gosto de dar uma mini aula, mas só para a gente entender porque é importante. Cada vez que a gente ovula, a gente produz os hormônios, né? É a ovulação que faz o sobe e desce hormonal e a ovulação que faz o estrogênio aumentar. Quando a gente está na perimenopausa, a gente tem ciclos onde a gente ovula e ciclos onde a gente não ovula. Então imagina, a gente tem uma produção, oba, então eu fico bem, eu fico feliz, o meu calorão vai embora, eu tenho uma libido aumentada. E de repente passa, eu não ovulo e aquela queda hormonal abrupta faz os sintomas aparecerem. Então, durante a fase da perimenopausa é muito comum as mulheres não buscarem ajuda porque elas acham que elas se curaram. Viu? Eu não vou ter sintoma. Aí passa 3, 4 meses, começam a passar muito mal. Isso é bem comum nessa fase inicial. Depois, quando a gente entra na menopausa, o ovário ele não para de funcionar completamente, viu? Ele não fica zerado, ele vai naturalmente diminuindo a produção hormonal. E a gente tem outros hormônios que são produzidos em outras partes do corpo que conseguem substituir um pouco. Mas com o avançar da idade, sim, a gente começa a diminuir um pouco a taxa hormonal e algumas pessoas podem ter uns sintomas um pouco piores, que às vezes a gente precisa ajustar alguma coisa. Isso é muito particular, mas é muito frequente, é muito comum. Ter que ajustar a dose, porque passou o tempo, ou enfim, aquela pessoa que já achou que pudesse ficar sem hormônio, eu vou tirar, a gente testa e ainda não foi possível, né? O sobe e desce é frequente. Bom, meninas, a gente precisa, infelizmente, encaminhar o encerramento aqui deste episódio do Magnólia, mas foi um prazer imenso estar com vocês, recebê-las aqui. Prazer foi nosso. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, podemos começar contigo, Mel, para as mulheres que estão passando aí por essa fase, seja ela perimenopausa ou que já chegaram à menopausa, que mensagem tu deixaria para essa mulher? Para ela pensar que não é o fim. Sim, e eu diria até que é o começo de uma nova caminhada. Como se fosse uma viagem, só que para tu viajar tu precisa organizar a mala. Então é parar para entender o que está acontecendo, organizar a mala não só na questão da imagem, fazendo as mas escolhas certas do que botar dentro da buscar mala. ajuda e seguir fortalecida, porque o caminho ainda é longo. E buscar bons profissionais para orientar, que são profissionais qualificados. Muito bom. Doutora Fernanda?
Então, eu acho que eu teria muitos recados para dar. Foi difícil escolher o que falar. Mas com certeza busquem ajuda. E eu preciso falar sobre isso. Eu acho que a rede social é um veículo maravilhoso. Mas a gente precisa saber aquela informação que a gente está buscando se realmente é de qualidade. Como a gente tem falado muito em menopausa e climatério, a gente tem infelizmente muita desinformação. Então busquem se o profissional que vocês estão buscando realmente é alguém que só tem mais seguidor, né? Não é uma pessoa às vezes tão qualificada. Qual veículo que tu está buscando isso é muito importante. Então buscar a ajuda de bons profissionais faz diferença para a vida toda, né? Para a gente viver até os 100 anos com muita saúde. É isso aí. Faz toda a diferença, né? Buscar saber a verdade ali, né? Nada de fake news sobre assunto algum. Bom, e se você quer assunto sempre de verdade, com muitas reflexões, muita inspiração, muito conhecimento, vem aqui para o canal B, te inscreve no canal B, lá no YouTube. Para ficar por dentro, clica no sininho lá para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo no canal B. E continue conferindo aí todos os episódios do Magnólia, principalmente você, mulher, que quer florescer ainda mais com a gente. Esse é o nosso convite. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gurias. Obrigada. Pessoal, todo mundo. Da dermatologia, o que tem avançado muito são as tecnologias, né? Então, menos injetáveis e mais tecnologias, cada vez mais a longo prazo, pensando em termos de rejuvenescimento, né? De injetáveis, existem alguns ativos que vão diretamente no DNA, né? Então, muito menos volume, tanto preenchimento e mais prevenção, né? Então, as pessoas vão envelhecer menos a longo prazo.